com o disposto do parágrafo 1º do artigo 262 e seguintes do Regimento Interno, vamos dar início aos trabalhos da segunda audiência pública para discutir o projeto de lei número 101 de 2013, onde deverão ser prestadas informações pelos senhores secretários municipais acerca do orçamento que estima a receita e fixa as despesas para o exercício de 2014. Em primeiro instante, eu queria aqui até, em nome até do presidente desta Câmara de Leis, que é o Dr. Écio, nós fizemos o convite, senhor presidente, inclusive foi para os secretários, eu queria que deixasse em ata, viu, ô Zezinho, pelos secretários, Dr. Manuel, do secretário de Saúde, o secretário de Educação, o secretário do Meio Ambiente, o secretário, né, o Sandro Fleury, de Assuntos Jurídicos, né, e foi o mandado, né, e então eu queria deixar registrado que foi encaminhado, senhor presidente, né, como, né, na nossa sessão anterior, foi solicitado por Vossa Excelência, só que, né, infelizmente, né, não compareceu. Nós fizemos um convite, não é uma convocação, mas é um convite para nós direcionarmos a LOA. Então, eu queria deixar registrado que o pedido de Vossa Excelência foi aqui atendido, mas, né, não foi correspondido. Eu queria também aqui, a secretária da Fazenda, Silvana Francinetti, que, né, ficou de ser exposto um pouquinho do restante da LOA, porque parece que não tinha sido colocado no pendrive ou aí no computador, e até foi a pedido do vereador Aladim, só que o vereador Aladim também eu acho que não compareceu. E aqui também está faltando o outro representante, que é o vereador Marcinho da Serra, que também faz parte dessa comissão, e ele deu preferência para ir numa reunião na CONSEG, ao qual o vereador se achou essa condição mais importante do que, né, o projeto da LOA. Então, eu queria que a secretária fosse breve, viu, secretária? A secretária da Fazenda, Silvana, e expôs de uma forma mais sucinta, porque todo o processo que a secretária já tinha colocado, muito bem colocado aqui, né, na primeira audiência, foi muito bem explicada, muito didática, bastante elucidativa, e faltou esse pedacinho, que é o restante. Então eu queria que desse prosseguimento a esse final, para deixarmos registrado aqui nessa audiência e prosseguíssemos, né, para, né, se determinar o final da aprovação da LOA. Então, convido a senhora secretária da Fazenda, né, Silvana Francinetti, para fazer as suas explanações sobre o projeto da Lei Orçamentária Anual aos vereadores aqui presentes e aos demais presentes. Senhora secretária, a palavra é da senhora, por favor. Boa noite, vereadores, boa noite a todos. Então, ficou faltando a gente expor a parte de obras e a parte do meio ambiente. Antes, só uma observação breve. Foi feito um questionamento na outra audiência em relação às equipes de saúde bucal. Acho que o senhor chegou a falar alguma coisa, o Aladim também. E naquele dia eu falei que eu não podia responder com tanta precisão, mas fui buscar saber. Então, assim, as equipes que foi mencionada naquele dia, elas se encaixam aqui, ó, nesta ação, atendimento em saúde bucal. E elas são pagas ali naquele 319011, os R$800 mil. Eu lembro que houve um questionamento de ser muito pouco o valor, que era 80 mil. Aqueles 80 mil é o Centro de Especialidades Odontológicas, e ele é específico para gastar aquele recurso que vem do governo federal. Tá? Então, era R$80 mil, se não me engano, 20 para material de consumo, 20 para equipamentos e 20 para serviço. Então, aquele é para aquisição, serviço. Agora, as equipes saem daqui, tá bom? Então, só para fazer essa explicação. Tudo bem? Então, vamos.
só queria deixar o público presente, ciente, que essa explanação, senhores, já foi colocada na primeira audiência. Por isso que ela está passando rápido, para vocês só entenderem, né, a conexão da passagem rápida disso. Isso já foi exposto na primeira audiência. Tudo bem? Às vezes vocês podem até indagar sobre isso daí. Então, a Secretaria de Obras, a estrutura da Secretaria, né, os departamentos. Aí a gente começa com as rubricas orçamentárias, então unidade executora, programa, saneamento básico, ação 2132, gestão do contrato com a concessionária, que é a Sabesp, prestação de serviço, R$10.000. Unidade executora, Departamento de Urbanismo e Planejamento Estratégico, Gestão Urbana, Código de Urbanismo e Ação. Prestação de serviço de pessoa jurídica, R$10.000. Programa 5006, Gestão Urbana, Ação 2137, Fiscalização de Obras. Material de consumo, R$5.000, Serviços de pessoa física, 2 e de pessoa jurídica, 3. Unidade executora, Departamento de Urbanismo e Planejamento Estratégico, Programa 5006, Gestão Urbana, Ação 2144, Regularização de Urbanização Específica, Material de Consumo 5.000, Serviço de Pessoa Jurídica 3, Equipamentos e Material Permanente 2. Opa, não passou? Departamento de Obras é a unidade executora, Programa 5001, Iluminação Pública, Ação 1028, Expansão da Iluminação Pública, Obras e Instalações, R$1 milhão. Programa 5001, Iluminação Pública, Ação 2128, Manutenção da Rede, Serviços de Pessoa Jurídica, R$2 milhões. Implantação de infraestrutura é a ação. Obras e instalações, R$1.070.000. Pavimentação de vias públicas, obras e instalações, R$2.100.000. Gestão de projetos e convênios, material de consumo, R$25.000. Serviço de pessoa jurídica, R$25.000. Departamento de Habitação. Programa Gestão de Habitação, Ação Gestão de Provisão de Unidades. Obras e instalações, R$10.000. Regularização fundiária, ação 1030, material de consumo 5.000, serviços de pessoa jurídica 5 e material permanente R$2.000. Melhoria das condições de habitabilidade, ação 1031, obras e instalações R$10.000, ainda dentro do Departamento de Habitação. Gestão de cadastro de famílias, material de consumo 10.000, serviço de pessoa física 5 e de pessoa jurídica 10. Secretária, esses valores são a abertura da rúbrica, né? Entender, porque às vezes as pessoas pensam que esses valores são os valores decorrentes da aplicação em determinada ação. Então é só deixar aqui colocado, porque às vezes eles fazem um pouquinho de confusão, como foi feito nas aberturas de 20.000. Então 5.000, 10.000 são aberturas de rúbricas, né? Na verdade a gente precisa ter o programa e a ação no orçamento para a gente buscar recursos externos. Então, a partir do momento que a gente conseguir o recurso, a gente coloca no orçamento, tá? Então, às vezes são valores simbólicos, mas para a gente ter aquele programa e aquela ação no orçamento. Gestão de habitação, fiscalização de contenção, material de consumo 2.000, material de distribuição gratuita 2, serviço de pessoa jurídica 2 e material permanente 2. Departamento de Serviços Públicos, manutenção do sistema de TV, material de consumo 4, pessoa jurídica 4 e material permanente 2. Manutenção da infraestrutura, material de consumo 50, pessoa física 40, pessoa jurídica 50 e obras e instalações 10.000, dentro ainda do Departamento de Serviços Públicos. Programa 5005, Serviços Públicos, Ação 2135, Conservação de Vias Públicas, Vencimentos e Vantagens 2.300.000, Obrigações Patronais 50.000, Indenizações e Restituições Trabalhistas 10, Obrigações Patronais Intra-Orçamentária 556.000, Transferências a Consórcios 81.000, Material de Consumo 500.000, Serviços de Pessoa Física 20.000, de Pessoa Jurídica 300.000, Obrigações Tributárias e Contributivas 60.000 e Material Permanente 10.000.
Limpeza e conservação de córregos e canais. Outros serviços de pessoa jurídica, R$10.000. Ampliação e reforma do cemitério e velório municipal. Obras e instalações, R$50.000. Implantação de equipamentos públicos. Obras e instalações, R$10.000. Equipamentos e material permanente, R$10.000. Limpeza urbana. Vencimentos e vantagens, R$576.000. Obrigações patronais, R$90.000. Indenizações e restituições trabalhistas, R$10.000. Obrigações patronais intra-orçamentárias, R$187.000. Material de consumo, R$300.000. Serviços de pessoa física, R$50.000. De pessoa jurídica, R$300.000. E material permanente, R$50.000. Manutenção do cemitério e velório municipal. Vencimentos e vantagens, R$300.000. Obrigações patronais intra, R$75.000. Material de consumo, R$10.000. Serviço de pessoa jurídica, R$10.000. Manutenção de equipamentos públicos. Ainda dentro do Departamento de Serviços Públicos. Material de consumo, R$30.000. Pessoa jurídica, R$30.000. Coleta, tratamento e destinação final do lixo domiciliar. Prestação de serviços de terceiro, pessoa jurídica, R$7.200.000. Coleta, tratamento e destinação final do lixo hospitalar. Prestação de serviço de pessoa jurídica, R$100.000. Manutenção do terminal rodoviário. Material de consumo, R$10.000. Serviço de pessoa jurídica, R$10.000. Equipamento e material permanente, R$5.000. Implantação dos serviços de bombeiro. Programa 5007, Defesa Civil. Obras e instalações, R$30.000. Equipamentos e material permanente, R$20.000. Material de consumo, R$10.000. Serviços de pessoa jurídica, R$320.000. Ainda dentro da Defesa Civil, elaboração do plano de riscos. Pessoa jurídica, R$5.000. Monitoramento de áreas. Material de consumo, R$5.000. Serviços de pessoa jurídica, R$5.000. Estruturação e manutenção dos serviços. Defesa Civil. Material de consumo, R$10.000. Serviço de pessoa jurídica, R$10.000. Material permanente, R$10.000. Manutenção e modernização da Secretaria. Aquisição de equipamentos imobiliários. 449052, equipamentos e material permanente, R$30.000. Ainda dentro da manutenção e modernização, desapropriações, aquisição de imóveis, R$25.000, R$25.000. Manutenção e modernização da Secretaria, manutenção dos serviços administrativos, vencimentos e vantagens fixas, R$1.000.000. Obrigações patronais, R$13.000. Indenizações e restituições trabalhistas, R$20.000. Obrigações patronais intra-orçamentárias, R$223.000. Material de consumo, R$10.000. De distribuição gratuita, R$30.000. Pessoa física, R$30.000. Pessoa jurídica, R$20.000. Equipamentos e material permanente, R$20.000. Secretaria Municipal de Meio Ambiente, essa é a estrutura da Secretaria. Gabinete da Secretaria, Unidade Executora, Programa 6003, Política Municipal de Meio Ambiente, Ação 2110, Gestão da Secretaria do Meio Ambiente e Turismo. Desculpa, ali em cima ficou Secretaria Municipal de Obras, é Meio Ambiente, tá? 319011, vencimentos e vantagens, R$600.000, obrigações patronais, R$90, indenizações e restituições trabalhistas, R$10, obrigações patronais intra-orçamentárias, R$112, material de consumo, R$50, de distribuição gratuita, R$5, de pessoa física, serviços, R$50.000, de pessoa jurídica, R$30 e material permanente, R$5. Política Municipal de Meio Ambiente é o programa Ação 2111, atualização legislativa. Outro serviço de pessoa jurídica, R$5.000. Programa 6005, Turismo Ecológico e Sustentável, Ação 2127, manutenção de serviços administrativos, material de consumo, R$30, material de distribuição gratuita, R$10, serviços de terceiro pessoa física, R$20, de pessoa jurídica, R$20 e material permanente, R$10. Turismo ecológico e sustentável, potencializar pontos naturais de turismo, serviços de pessoa jurídica, R$5.000. Turismo de aventura, material de consumo, R$3, serviços de pessoa física, R$2, de pessoa jurídica, R$2 e de material permanente, R$3. Divulgação do potencial turístico, serviços de pessoa jurídica, R$5.000. Acolhimento do turista, material de consumo, R$3, serviços de pessoa jurídica, R$3. Formação de agentes ambientais,
material de consumo 10, serviço de pessoa jurídica 10. Oficinas ambientais, material de consumo 5, serviços de terceiros de pessoa jurídica 5. Fomentar ecoconstruções, material de consumo 5, outros serviços de terceiro pessoa jurídica 3. Defesa da fauna, material de consumo 2, serviço de pessoa jurídica 2. Atividades comemorativas do meio ambiente, material de consumo 2, serviço de terceiro pessoa jurídica 5. Cartilha de orientação para projetos de execução e manutenção, material de distribuição gratuita 2, outro serviço de terceiro pessoa jurídica 2. Implantação do licenciamento ambiental, material de consumo 10, serviços de terceiro pessoa jurídica 10. Gestão de resíduos sólidos, outros serviços de terceiro pessoa jurídica 5.000. Produtores de água, dentro do programa Preservação do Patrimônio Ambiental, material de consumo 5, serviço de terceiro pessoa jurídica 5. Elaboração de diagnóstico e inventário ambiental, material de consumo 2, serviço de terceiro pessoa jurídica 3. Preservação do patrimônio ambiental, incentivo para o reflorestamento e equilíbrio ambiental, material de distribuição gratuita 5, outro serviço de terceiro pessoa jurídica 3. Recuperação ambiental, material de distribuição gratuita 5 e outro serviço de terceiro pessoa jurídica 2. Desenvolvimento sustentável, agricultura familiar, material de consumo 5, serviço de terceiro pessoa jurídica 3. Desenvolvimento sustentável, cooperativa de apicultores, serviços de terceiro pessoa jurídica 10. Uso e reuso da água, material de consumo 500, serviço de terceiro pessoa jurídica 5. Desenvolvimento sustentável, selo verde para agricultura orgânica, material de consumo 5, serviço de terceiro pessoa jurídica 5. Encargos gerais do município são os recursos sob supervisão da Secretaria da Fazenda, são as dívidas, tá? As dívidas e os compromissos que o município tem. Então, serviços da dívida, serviço da dívida interna geral, juros sobre a dívida, R$300 mil, juros sobre a dívida intraorçamentária, que é a do Instituto de Previdência, R$900 mil, principal da dívida contratual resgatado, R$900 mil, e principal da dívida contratual resgatado intra-orçamentário, R$1.320.000. Indenizações e restituições, R$20 mil. Precatórios, sentenças judiciais 1.000 e 1.000, precatórios judiciais. Precatórios de natureza alimentícia, sentenças judiciais 325 mil. E precatórios outras espécies, sentenças judiciais 6.600.000 reais. Reserva de contingência para suplementações 1 milhão. Instituto de Previdência, as unidades executoras. Aí, Previdência Municipal é o programa, ação 1043, investimentos para operacionalização administrativa, obras e instalações 100 mil reais, custeio dos investimentos financeiros do regime de previdência ou serviço de terceiro pessoa jurídica 18 mil, custeio administrativo do regime próprio de previdência social, vencimentos e vantagens 220 mil, obrigações patronais 42 mil, obrigações patronais intra-orçamentárias 34 mil, material de consumo 30 mil, serviços de consultoria 65 mil, serviços de terceiro pessoa física 5 mil, serviços de terceiro pessoa jurídica 292 mil, equipamentos e material permanente 33 mil. Reserva de contingência do Instituto 1.020.000 para suplementações e para capitalização do RPPS 10 milhões de reais. Pagamento de benefícios é a outra unidade executora. Pagamento de compensações previdenciárias, aposentadorias, remuneração e reforma 7 mil, pensões 84 mil, pagamento de inativos, vencimentos e vantagens 7 milhões e 700, sentenças judiciais 1.000, sentenças judiciais 1.000, despesas de exercícios anteriores 1.000 reais. Pagamento de pensionistas, pensões 1.800.000, sentenças judiciais 1.000 e despesas de exercícios anteriores 1.000. Pagamento de outros benefícios previdenciários
outros benefícios previdenciários 1.100.000, sentenças judiciais 1.000 e despesas de exercícios anteriores 1.000. Finalizamos aqui então a exposição das rubricas. Fico à disposição. Quero passar a palavra aos senhores vereadores. Deseja indagar algumas perguntas. Vou deixar a palavra com o vereador e presidente da Câmara Legislativa, Écio Minócio Júnior. Por favor, a palavra é de Vossa Excelência. Boa noite a todos, secretária, senhoras e senhores. Eu tinha solicitado na nossa reunião ordinária que alguns secretários, ou da educação especificamente, da saúde, do jurídico, né, e do meio ambiente, porque eu queria entender algumas questões e qual era o posicionamento desses secretários. Não sei se a senhora tem como nos informar, e algumas das questões que eu ia levantar são muito específicas, também não colocaria nesse momento. Mas não vou deixar registrado as minhas questões, que as minhas indagações são as seguintes. Quando eu faço um comparativo entre nas funções de governo, isso está no corpo da lei, não está na planilha que foi apresentada. Quando a gente faz o cálculo comparativo da evolução do orçamento de 2013 para 2014, o orçamento de 2013, que é o que está valendo agora, para 2014 aumentou 6%. Né? De 175.638 cresceu o orçamento para 186.200.000. Então houve um crescimento de 6%. Quando a gente vai para as funções de governo, tem algumas funções que não evoluíram, até regrediram. A assistência social regrediu 16%, quase 17%, valor nominal, estou falando. A saúde regrediu 1,12%, quase nada mais, não evoluiu os 6% que o orçamento, no geral, tem. A gestão ambiental não é secretaria, é a função que exerce a gestão ambiental de uma maneira assim surpreendente, por isso que eu pedi ao secretário que viesse, diminuiu 55%. Qual o valor que você tem aí? 143.500, que está de 2014. De 2013, o valor foi, na gestão ambiental, 143.000. Se eu não errei as contas, não houve evolução, desculpa, não houve evolução, repetiu o valor, não houve evolução, não cresceu 6%. Né? Então, eu ia estar perguntando, e na educação, do ano passado para esse ano, na função educação, ela praticamente empata, ela não teve 6% de crescimento, ela teve apenas 2%. Né? Então, a questão que eu ia perguntar é como é que eles se sentem e como é que eles acham que eles vão conseguir realizar. A expectativa é que eles tenham um decréscimo de recurso e eu não sei como é que eles vão gerenciar. Principalmente essas 3 secretarias, educação, saúde e assistência social, que não as secretarias, as funções, que são aquelas que fazem a atividade fim, que está lidando com a população. Então, a pergunta seria essa, não sei se você pode ou não estar falando a respeito, mas por que dessa não evolução como foi no geral nessas secretarias? Claro, se o orçamento subiu 6%, outras funções tiveram crescimento significativo, não é? Posso até mencionar, a segurança pública teve uma evolução de perto de 60%, né? E daí para fora, a administração, atividade meio, eu entendo assim, pode não ser, especificamente a gente pode ter coisas que são atividade fim, mas a administração 24% de crescimento. Então, não é? talvez... Cultura,
67% de crescimento. O orçamento era pequeno, mas cresceu 67%. O que pode estar acontecendo aí, Écio, é o seguinte: algumas das funções que você está verificando neste quadro de funções sob função, muitas das rubricas que a gente criou e que era de manutenção de serviço administrativo, nós não jogamos na função específica. Então, por isso você vê um aumento, talvez, na função administração, que é o 0422, e uma diminuição nas funções específicas. Por quê? O pagamento de pessoal da Secretaria de Assistência Social, eu não joguei na função de assistência social, porque, na verdade, eu estou pagando funcionário. Então, a gente jogou como função administrativa, tá? Então, por isso, talvez você tenha, em alguns pontos, a diminuição desses valores, mas a gente precisaria estar pegando para comparar, tá bom? E outra coisa também, neste exercício de 2013, a Prefeitura não pagou precatório nenhum. Você viu ali que para 2014 o nosso mapa, ele veio com quase 7 milhões. Atualizado, isso vai para quase 8. Então, eu tive também que reduzir algumas coisas em outros lugares. Tá? Então, e outro ponto também, às vezes as prioridades também que foram estabelecidas não são as mesmas, tá? Que foram neste exercício. Essa de 2014 é o formato da gestão atual. Isso. Tá? Que está diminuindo percentuais em algumas secretarias de atividade fim. É isso que eu estou constatando. Eu falei uma coisa errada, eu vou voltar atrás. Realmente foi 55% a menos no orçamento da gestão ambiental. Em 2013, foram destinados na função gestão ambiental R$938 mil. Em 2014, está previsto no orçamento, claro que a possibilidade de remanejar recursos, 143.500. Então, mas provavelmente é isso que eu estou te falando. No ano de 2013 foi jogado todas as rubricas como gestão ambiental. Na função gestão ambiental. Tanto que, se eu não me falha a memória, o orçamento da Secretaria de Meio Ambiente para esse exercício foi de 1 milhão. Se 900 e pouco é gestão, então funcionário está tudo aí dentro. Isso a gente fez essa separação. Então, se você pegar, talvez, o orçamento da Secretaria de Meio Ambiente, se eu não me engano, ele foi de 1.200.000 e alguma coisa para 2014. Então, aí é só uma questão de contabilizar a rubrica. Tá? A Secretaria de Meio Ambiente está com 1.216.500 e vai consumir 66% do seu orçamento com folha. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Eu quero abrir a palavra para todos, mas como eu não tenho secretários, eu queria deixar registrada essa indagação. Secretaria de Jurídica que acoplou a gestão pública, ela está com o orçamento das duas secretarias. Uma secretaria está como secretaria adjunta em substituição à Secretaria de Administração. Especificamente, há um consumo de recursos orçamentários com folha nessa secretaria, que ela recebe gestão pública e assuntos jurídicos, eles consomem 76% dos seus recursos com folha. A de 8.381 consome 6.425 com folha. Né? Quando a gente divide gestão e jurídico, que soma esses 6.425, a gente vê que o jurídico consome do seu orçamento total 88,8% com folha. Quando a gente vai verificar, são questões dos advogados, procuradores, tudo bem. Tá. Isso é legítimo, está aí, não é essa a minha questão. Eu só estou fazendo esse preâmbulo para pedir uma explicação de uma contratação, uma disponibilidade de recurso financeiro para a contratação de pessoas jurídicas, que está dentro dessa secretaria, de R$900 mil. Eu queria saber que tipo de contrato de pessoas jurídicas
vão ser realizados com mais 9 pessoas jurídicas, prestação de serviço para uma secretaria meia, provavelmente é contratação de assessoria jurídica ou assessoria administrativa. Então vai consumir R$900 mil para uma, eu estou supondo, então por isso que precisava da secretária ou de alguém especialista. Você tem essa resposta? Não, aqui de pronto de cabeça não sei te dizer, tá? Mas assim, o serviço de pessoa jurídica parte, olha, um exemplo assim, parte do sistema que a gente tem hoje na prefeitura é dividido por secretaria, então eu tenho dívida ativa que é jurídico, eu tenho IPTU que é fazenda, eu tenho protocolo que é administração, então é dividido por secretaria, então parte desse valor também vai para isso. Não acredito que esse valor todo seja só para contratar assessoria, mesmo porque nós temos muito poucos contratos de assessoria jurídica, tá? Mas se quiser eu levanto para você. Não, você pode pôr na tela esse slide? Não posso, mas eu não vou saber dizer o que está aqui dentro. Está exatamente na gestão pública, né? Lá 4 não sei o quê. São os primeiros slides. Aqui? Por aqui? Quando aparecer 900 mil é lá. Aqui na verdade é a administração. Então, está dentro da Secretaria de Assuntos Jurídicos da Secretaria de Assuntos Jurídicos. Está na administração. Então, a pergunta é essa. É ADM, tá? Não é 900 mil do jurídico aqui, não. Tanto que a unidade executora lá é Departamento de Administração. Então. Tá? Gestão administrativa, manutenção dos serviços administrativos. Você sabe dizer 900 mil para ter pessoa jurídica? Aqui tem o contrato do sistema, que é 700 mil no ano. 700, o SECAM, né? Tá. Entendeu? Então mas ali tem muito mais, eu não vou... Mas tem contrato de motoboy, se não me engano, tem contrato de monitoramento, de câmeras, tem contrato de máquina de xerox, tem várias coisas. Mas eu posso te passar depois mais detalhado, se você quiser. Mas aqui é administração, não é jurídico, tá bom? E a questão que você falou, de muitos valores como pessoal, a maioria das secretarias, se você pegar, tem uma boa parte do orçamento destinada a pessoal. A gente tem que garantir, uma das coisas que a gente precisa garantir é o pagamento de pessoal. E isso é uma realidade hoje. Uma boa parte do orçamento vai para consumir pessoal. Então é algo que a gente tem que preservar. Exatamente 51% está no orçamento, 9 milhões e você tira 95 milhões no total. Você tira a previdência aí, tá? Que tem os inativos junto aí, que dá em torno de 10 milhões, pensionista e aposentados, que não entra no nosso cálculo, mas é em torno de 80 milhões, é isso mesmo. Então, isso é uma realidade hoje, tá, Edson? Quando a Secretaria Jurídica consome 88,8% dos seus recursos com pagamento de pessoal, alguma outra secretaria está gastando menos. Claro, para chegar no 51%, que é o teto da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por exemplo, a educação, ela consome 44%, a saúde, 42%. Há secretarias que consomem, como assistência social, 18,6% com pessoal. E há secretarias que consomem mais. Então, a folha ela é composta de 51%, serve para todos. Tem que se garantir, é obrigação a gente garantir o pagamento. Aí eu engato a pergunta, qual é a previsão de reajuste para o funcionalismo? Não, isso não tenho como te falar isso agora. Não tem. Essa resposta... O orçamento cresceu 6%.
Essa resposta eu não tenho como te dar, tá? Mais algum vereador? Vereador Marcos Eustáquio. Boa noite, senhores vereadores, secretária, público presente. Secretária, o custo da construção, da implantação do hospital é aproximadamente de 20 milhões. E o custeio mês, 1,5 milhão. Isso no ano dá 18 milhões. Isso está custando o PPA, que são 18 milhões, e o custo da construção do hospital é 20 milhões. Aproximadamente, praticamente no ano se iguala os valores. Isso está custando o PPA? Consta o programa. Agora, o custeio dele não. Ainda não, tá? Primeiro a gente precisa buscar recursos para construir. A gente não sabe nem se vai conseguir. Então, a partir do momento que você conseguir, aí você tem que colocar assim nos orçamentos. Agora, os programas e as ações existem. É o que eu falei, muitas vezes simbolicamente, porque a gente não pode assegurar um recurso deste tamanho sem ter a certeza que isso vai acontecer. Então, eu tenho o programa e tenho a ação. Acontecendo, a gente tem que incluir isso orçamentariamente. Satisfeito. Até eu queria fazer um adendo. Essa pergunta é uma pergunta muito peculiar. Porque, se nós formos fazer uma análise, secretária, o custo, né, como foi aqui mencionado pelo vereador, muito bem lembrado, o custo de um hospital, que nós demoraríamos, por exemplo, 2, 3 anos para construir um hospital, num valor, vamos supor assim, hipotético de 20 milhões de reais para se construir o hospital. Então, nós temos diversas fases que são delineadas dentro do PPA. Nós começamos pela compra do terreno, depois a parte da construção da estrutura física, depois do acabamento, a hidráulica. Então, são fases que vão ter que ser determinadas até o final da administração, que são os 4 anos, que está ali colocada como a lei de planejamento da nossa cidade. Aí, né, essa condição que o vereador aqui disse é uma condição de realidade e um pouco preocupante. Por quê? Porque quando nós temos 2 ou 3 anos para se construir um hospital e nós, provavelmente, com um orçamento grande de 20 milhões, 25 milhões, de uma forma hipotética aqui colocado, e o custeio desse hospital, mais ou menos, seria em torno de 1,5 milhão, 1.800.000 reais mensais. É que aqui a gente já gasta quase 1 milhão de reais com esse hospital. Se a gente tem um hospital maior, eu acredito que seria 1,5 milhão. A condição é, será que a administração ela estaria preparada, né, para suportar um valor de que o custeio dele durante um ano, que seria quase 18 milhões, e que daria para construir mais um hospital que foi feito em 3 anos? Então, essa situação é uma situação que pode colocar em xeque, muitas vezes, a condição de se construir um hospital e depois não ter dinheiro para poder mantê-lo. E aí a gente se diz que temos um elefante branco na situação de que está lá, mas não tem o recurso para se manter. Então, eu acho que foi uma preocupação importante, né? E a condição é, será que a gente colocou num plano o planejamento para se ter esse custeio num gasto em que a verba relacionada para a saúde já é quase que 22%. Então, se nós fosse colocar isso dentro de um parâmetro de orçamentário, daria mais 18 milhões, seria de 37 mais 18 milhões, seria quase 50 milhões. Então, extrapolaria muito o valor relacionado para se cuidar da saúde. Então, essa é só uma preocupação, não uma condição de exigir isso, porque a condição é que vai vir a UPA, vai vir a condição de um plano de governo do Dr. Márcio, a construção de hospital, e essa preocupação ela nos traz pelo funcionamento disso. Isso é só um adendo que eu quis falar em relação ao posicionamento da pergunta do vereador aqui, muito bem colocado, viu, vereador, né, do custeio. Eu aproveitaria também a oportunidade de falar o seguinte, nós também, secretária, ficamos preocupados porque a LOA, que chama-se a Lei Orçamentária Anual, ela se trata da condição de receitas e despesas, e nenhuma despesa pode ser, né, paga se não tiver previsto na LOA, ou seja, por isso que se abre as rúbricas. Em relação ao que foi discutido muito,
né, inclusive foi até um dos planos, né, do próprio governo, a condição de se fazer um reajuste, a melhoria do plano de cargos e carreiras, né? No plano de cargos e carreiras, secretário, tem um valor aqui, acho que é simbólico, que é a rúbrica, praticamente eu acho que é R$40 mil, né? Eu não sei, né, nessa forma. Eu queria saber o seguinte, qual é o planejamento da administração, né, apesar de que isso aqui seja uma rúbrica, para se, né, admitir um plano de cargos e carreiras para o funcionário, onde nós temos uma cidade em que os serviços, né, pagos aos funcionários, eles são um dos menores valores do estado de São Paulo. Então, existe um planejamento relacionado com essa preocupação, no entanto, pela condição da rúbrica de 40 mil. Da onde que provavelmente poderia vir esses recursos, a não ser da própria arrecadação de tributos. Então é uma preocupação que eu estou colocando para a secretária, na condição da elaboração do plano da LOA. É claro que vai vir, né, a LDO e também está colocado no plano de PPA, que é o plano plurianual. Então essa é uma pergunta assim meio capciosa. E eu queria que a secretária, se não se pudesse, dar pelo menos uns parâmetros, talvez esclarecesse as pessoas que venham indagar ao presidente, a mim, né, a condição do doutor, né, como que nós vamos fazer num plano de cargos e carreira. E também, eu acho que é preocupação até dos vereadores aqui, né, que também estão sendo cobrados. E essa semana eu fui cobrado também, né. Então é um motivo de esclarecimento da secretária em relação à rúbrica de 40 mil, que é considerada praticamente muito insuficiente, mas a forma que ela poderia ser colocada isso na administração. Na verdade, essa rúbrica, presidente, ela é uma rúbrica de prestação de serviço, pessoa jurídica, se não me falha a memória. E este valor é para a gente usar na elaboração do plano. Tá? Então, se caso as pessoas que estão envolvidas nisso não conseguirem finalizar, se precisar contratar uma assessoria, é esse tipo de custo. A implantação desse plano está nessas despesas de pessoal, que inclusive o Wes diz que representa quase 51%. É nestes valores que a gente vai conseguir implantar esse plano de cargos. Por isso, até em função dessa vontade política e desse interesse público em fazê-lo, as rubricas de pessoal estão bem carregadas. Tá? Esses 40 mil é para elaboração do plano. Tá bom? Obrigado, secretário. Vereador, mais um vereador que quer fazer a pergunta? Vereador Dr. Oswaldo, por favor. Boa noite. Vocês mandaram na lei um pedido para os vereadores aprovarem uma verba de remanejamento de 30% do orçamento, certo? No ano passado, nós aprovamos para vocês 25% de verba de remanejamento. Então, eu queria saber se você tem o dado de quanto vocês, em porcentagem, remanejaram até agora, neste orçamento do ano passado que está sendo cumprido agora. Você tem uma ideia de quanto foi remanejado? Não vou saber dizer, não. Mas eu penso que não tem chego a 8, 10% até o momento. Mas eu posso te dar certeza, depois mando para você, mas não sei esse dado agora na minha cabeça. Tá, então mas não deve chegar a 10%. Então a minha pergunta é porque dificilmente você consegue remanejar, no máximo que eu vi aqui até agora foi 16%. Uhum. Então por que o pedido de 30%? Não, é só uma segurança mesmo, tá? Mas algo que também vocês podem reduzir, se for o caso, não tem problema nenhum. Foi uma segurança. Como foi pedido 25%, a gente aumentou 5%. Mas foi só isso. Tá, é só isso. Obrigado. Gostaria de ver se tem mais algum vereador que pretende fazer alguma pergunta para a secretária.
não tendo nenhum vereador, eu queria deixar aqui uma informação de que todos esses essa LOA, ela vai estar dentro na Câmara, né? Está disponível no site da Câmara, e vocês podem acessar, e vocês têm todo o direito de depois indagar os vereadores e também a administração. Eu vou abrir agora, secretário, eu vou abrir as perguntas para o público presente. Eu tenho aqui 3 pessoas que estão inscritas, né? Eu vou chamar a primeira pessoa e eu gostaria que, né, as pessoas que fizessem as perguntas fossem direcionadas à lei orçamentária anual, às condições orçamentárias para se estar dentro do assunto. E a primeira pessoa que eu queria chamar, inclusive vai estar disponível o microfone, secretária, é o senhor Francisco A. Santos. Senhor Francisco, por favor, a palavra é do senhor. Primeiramente, boa noite ao presidente da Câmara, demais parlamentares. Boa noite, senhor secretário. Demais. E eu queria indagar, na realidade são 3 questões. A primeira trata-se de esse esclarecimento com relação aos precatórios. A quem eu represento, que a casa tem pleno conhecimento, eles indagam no seguinte, e fazem a mim e trazem para vocês. Esses precatórios advêm, claro, de sentenças já formalizadas e transitadas em julgado. Logicamente, com a obrigatoriedade da Prefeitura fazer esses pagamentos. Será que a senhora secretária teria a informação de advém de que essas sentenças? De más administrações passadas ou em decorrências de qual finalidade, esse propósito processual? No consequente, com relação ao funcionalismo propriamente dito, conforme Vossa Excelência já colocou, há necessidade sim de nós colocarmos e termos no plano a nomenclatura ou direcionamento do aumento real do funcionalismo público. Há essa necessidade. A obrigatoriedade da Prefeitura se dá em ter isso em tela. E se nós não tivermos, as garantias são muito poucas para que nós tenhamos algo real em termos de folha de pagamento e chegar ao destino final, que é a família do funcionário público, esse bem-estar em termos de números em salário propriamente dito. E a terceira questão, eu queria só fazer um comentário. Se isso chegar, e se for possível os senhores colocarem, por que não foi feito até agora? Por que não, se já houve questionamento, nós já tentamos isso, e o que impediu? Quando nós atendemos a solicitação de Vossas Excelências no quesito de colocarmos as questões no plano anterior, parece que chegou com atraso até os senhores. Eu queria ver se há possibilidade e se há um prazo para nós colocarmos agora. Ok? Pois não, secretário. Responda a primeira pergunta, né, e a seguinte, todas as 3 perguntas, né? A primeira foi dos precatórios. Eu não posso dizer para você que é má gestão passada, não sei, a gente não presenciou isso, então é difícil a gente falar. Eu não gosto de falar do passado. Mas esse precatório que a gente tem para pagar, que chegou para 2014, o maior deles, que é aquele de 6 milhões e 600, se não me falha a memória, ele é uma desapropriação que foi feita de um imóvel aqui no município, de um terreno, e não foi paga, tá? Então, é um valor alto, é uma área grande, foi desapropriado e não foi pago. Então, houve-se, né, o processo judicial, a pessoa ganhou, tá? Então, isso é o que eu posso te dizer. Agora, por que aconteceu isso lá atrás, infelizmente eu não vou ter essa informação.
A segunda questão foi em relação... Ele já falou, ela já falou. O salário. É praticamente o aumento. Cargos de plano de carreira, praticamente, né? É isso mesmo, né, o Francisco? De carreira. Então, você queria que ficasse assegurado, é isso que eu entendi, assegurado no orçamento que vai haver um aumento real. Porque vocês não podem falar em termos de porcentagem, ou seja, propriamente dito, o quanto vai ser. Então, que ficasse colocado que há essa possibilidade, que existe um estudo, que vocês estão trabalhando para que isso aconteça. O funcionalismo pede essa segurança. Então, Francisco, eu acho que uma das coisas até que o Écio já colocou, responde a sua pergunta, do total do nosso orçamento, 51% está destinado com o pessoal. É o máximo que a gente poderia colocar, foi colocado. Aí eu coloco para a senhora, então peço desculpas pela interrupção. Mas se é esse impacto de 51%, por que o achatamento do funcionalismo? Hoje, a maior parte do funcionalismo tem um salário de até R$900. Nós não estamos falando de comissionados ou contratados, que o teto é aqui em cima, nós temos ciência disso. Então, se a maior parte dos funcionários tem esse salário baixo, por que esse impacto de 51%? Chega de onde tudo isso? Então, isso até é uma questão que a gente conversou lá na minha sala. Tenho isso, mas para que eu consiga... Mas vou dizer aqui então para todos ouvirem. Mariporã, como disse bem ali o presidente, talvez na região é a cidade que tem o menor salário pago aos funcionários públicos, tá? E por que então a gente não consegue, a gente aumenta o orçamento e não consegue almejar, né, ou satisfazer aquilo que eles almejam? Então, hoje, a folha de pagamento do município, ela é um caso sério, tá? Apesar da gente ter o menor salário, uma quantidade de funcionários que não satisfaz a demanda que o município tem, tá certo? A gente tem uma folha de pagamento hoje de 48%. Por quê? Porque em função de outras administrações, que eu também não vou citar aqui, também não é o meu objetivo, algumas legislações que existiam antigamente privilegiam alguns, tá certo? Então, a gente tem funcionários hoje que têm salários que são bem pagos, não vou dizer altos, que são bem pagos, tá certo? São direito adquirido, a gente não tem como mexer nisso, tá? Então, é incorporação, é gratificação incorporada, é isso incorporado, é aquilo incorporado, que o salário dele é 700 e ele ganha 8. Isso impossibilita a gente repartir com os outros. Então, tudo que se dá de aumento é um reflexo enorme, porque todas essas gratificações incidem sobre o salário base. Quando você aumenta o base, você aumenta todo o resto. Então, isso é uma dificuldade, tá certo? É algo que a gente vem trabalhando em cima disso. Às vezes, mas é difícil, porque é o que eu falei, todo mundo tem o direito adquirido. O que a gente tem que começar a fazer a partir de agora, começar a ser mais justo. A partir de agora. O que está no passado, está no passado. A gente não consegue mexer nisso. Essas situações, elas vão ser corrigidas conforme essas pessoas vão se aposentando. E eu até peço uma parte, vou me alongar um pouco. Por isso o sindicato crê que tem que haver essa obrigatoriedade. Porque nós tivemos gestões passadas, senhores, que não assistiram a isso e viram o orçamento crescer. Como já foi citado por vocês, nós temos uma estimativa de mais ou menos 6 milhões de acréscimo de previsão para o ano que vem. 6%. 6%. Então, esses 6%, se for destinado 1%, é um número para o servidor gigantesco. Então, é disso que nós estamos falando. O desejo do servidor é que sim, tem um impacto na folha, ótimo, vamos causar um impacto na folha, mas vamos ser reconhecidos.
É o que o sindicato pede, é o que o funcionário roga e, como a senhora mesmo coloca, o território é muito grande para poucos funcionários, não há dúvida. E eles estão, e quero que vocês reconheçam isso, eles se desdobram para colocar. Isso é reconhecido. Que a gente traz a casa em ordem. Isso é reconhecido. Obrigado da parte. Obrigado. Isso é reconhecido. E a gente está fazendo tudo o que pode. É do conhecimento da gente. Tá bom? Nós temos isso. Francisco, né, sua pergunta é muito pertinente, né, secretária. Até eu sou funcionário público, o doutor Oswaldo, funcionário público, o Écio do Estado, né, Écio? Para vocês terem uma ideia, né, o médico, o salário do médico é R$ 1.462. Então você imagina, em 1991, senhores, né, eu entrei aqui, né, no concurso público e estou desde 1991 aqui. Eu entrei em outra cidade em 1991. Se você for fazer a comparação, o salário, né, de outra cidade, onde que eu também trabalho, é mais de 10 vezes superior ao salário daqui. Então a preocupação é muito justa, né, e a condição também que a gente deve levar em consideração é o orçamento. O orçamento, se nós formos fazer, mas só vou fazer uma elucidação, que o orçamento de Mariporã, por uma cidade de quase 90 mil habitantes, se não me engano é 180 milhões. Se você for em Extrema, o orçamento, né, para 30 mil habitantes é de 400 milhões. Se você for em Valinhos, o orçamento de 80 mil habitantes é de 380 milhões. Você vai em Jaguariúna, é 60 mil habitantes, o orçamento é 300 milhões. Você vai em Paulínia, que é uma coisa que a gente é totalmente fora do comum, 100 mil habitantes, é 1 bilhão de reais. Né? E tem uma outra situação que, né, faz parte da história da nossa cidade. Primeiro, a nossa cidade é uma cidade que ela não tem um poder aquisitivo bom, vamos dizer assim, né? Todo mundo depende muitas vezes da maior empresa, que chama-se prefeitura. Em outras cidades aí existem uns desenvolvimentos onde as pessoas têm um nível socioeconômico melhor por causa de empresas, por causa de um nível socioeconômico é melhor, e eles não dependem muitas vezes, a 50% não depende do serviço público, quase 50%. Você vai ver que as pessoas, em outras cidades, por exemplo, Atibaia, tem muitas pessoas que, né, utilizam o serviço do AMA, do SEIBIN, e aqui a gente não tem nem isso. Então, é uma elucidação para a gente ver que é complexo as coisas. Não é só relacionado com a condição do orçamento, mas é que ela vai refletir naquilo que a gente tanto almeja, que é a gente ter as condições mínimas para a gente poder manter uma família e ter uma vida digna e de respeito para a gente criar os nossos filhos e criar, né, os nossos netos e ter a nossa vida. Então, secretário, é mais um posicionamento relacionado que às vezes se reflete na condição orçamentária do tamanho da cidade e o tamanho do valor do orçamento. Se for fazer uma comparação, a gente acha isso daí. O que nós poderíamos pensar é a gente melhorar ou tentar melhorar a condição de se fazer um orçamento maior. Se fosse para a gente ter uma noção, nós teríamos que ter uma cidade de 80 mil habitantes do lado da maior metrópole econômica do país, né? E teríamos que ter um orçamento de 400 milhões, 500 milhões. Aí sim, eu acho que a gente teria direito de competir. Por isso que nós temos na nossa cidade um funcionário público com o menor poder aquisitivo do estado de São Paulo. É aqui. Então, reforçando, né, uma das nossas preocupações, já que é tão difícil a gente conter despesa, é aumentar a receita. Então, várias ações a gente está pensando, repensando, alguns projetos já vieram para a Câmara, vocês aprovaram, lei de incentivo fiscal. Então, é trazer a arrecadação para o município, é melhorando o orçamento da gente que nós vamos conseguir atender a todas essas demandas, a tudo isso, ao que o funcionário pede. Senão, fica difícil, a gente só vive o dia a dia. Então, ações de melhoria de arrecadação nós vamos fazer, já estamos fazendo, e é isso que a gente busca, para que a gente possa, então, fazer atender todos os pedidos que o funcionalismo tanto clama, né?
dando continuidade, eu queria agora chamar o senhor, o cidadão Lúcio dos Santos Ferreira. Senhor Lúcio, por favor, a palavra Doutor Ricardo, antes do Lúcio, você permite? Só a terceira pergunta não ficou respondida, que é a questão de incorporar na lei orçamentária o reajuste. Positivo. Não. Então, o que nós temos? Nós estamos terminando a audiência pública e conta um prazo a partir de amanhã de 10 dias para colocar emendas. Isso é relativo aos vereadores. O sindicato pode procurar o presidente da Comissão de Orçamento e Finanças e propor que ele leve em conta uma possibilidade de emenda nesse sentido. E aí depois avalia juridicamente, avalia se é ou não pertinente, está ou não agregando essa emenda proposta pelos senhores. No caso do PPA, o sindicato chegou além desse momento, e isso não foi possível incorporar porque geraria uma ilegalidade, mas vale também 10 dias para a LOA, tá bom? Ok, eu de plano e de pronto já me comprometo junto ao presidente e levar as sugestões que forem vistas por nós, que podem ser inclusas ao plano. Ok, obrigado. Senhor Lúcio dos Santos Ferreira, a palavra é do cidadão Lúcio, por favor. Senhores vereadores, senhora secretária, senhores munícipes, estou aqui na qualidade de advogado do sindicato e de eleitor dessa cidade. Quando a gente fala de LOA e a resposta vem bem a calhar, a gente tem a ideia de que é uma peça técnica, com uma série de informações, tudo, mas além de ser uma peça técnica, ela é uma peça política. É uma peça política porque quando você determina uma rúbrica que não tem absolutamente nenhuma informação de aumento do servidor público, de certa maneira a prefeitura já mostra quais são as suas intenções políticas, as suas vontades políticas em relação a ela. Tá? A gente está falando de um orçamento que teve 6% de aumento. Nós falamos de um aumento de 5,84% de inflação no ano, segundo o DIEESE. A prefeitura tem sentado para negociar, mas o servidor público, né, ele quer alguma garantia. Então, quando a gente fala nessa intenção, a pergunta que a gente gostaria de fazer para os vereadores, qual que é a intenção política, como é que os senhores veem essa questão? A prefeitura, de certa forma, já colocou, não dá para se comprometer, não sei o quê. E a gente entende que realmente tirar, o dinheiro não é suficiente para tudo, mas tem que tirar em algum lugar e colocar em outro. Né? Qualidade de serviço público, né, passa por um servidor bem remunerado. Então a gente gostaria de saber, e viemos aqui também para fazer um protesto, dizer que a gente está de olho e que a gente gostaria que tivesse uma previsão orçamentária assim para os servidores. Pois não. Eu posso responder, eu vou responder de uma forma, né, bem sucinta, né, Lúcio. É uma pergunta assim, preocupante, com certeza. Eu acho que, né, eu também sou funcionário público, né, nós, né, temos essa preocupação, a secretária também, né, colocou isso, como foi na abertura da rúbrica, mas a única coisa relacionada, por exemplo, para os vereadores, né, que fazem a parte do poder legislativo, é uma situação que muitas vezes a gente não tem a competência de fazer esse processo de elaboração. Inclusive até ficou a cargo até do executivo, na época em que ele foi destituído o cargo de plano de carreira por alguns erros, né, que foi feito na gestão anterior, vocês sabem muito bem, e ficou comprometido de nós, né, com o Poder Executivo, produzirmos esse plano de cargos e carreiras que é para poder corrigir essas distorções. Então, como a secretária disse, ela vem, né, da elaboração da administração executiva. Porque tudo que for do legislativo ao contrário, né, ele se torna inconstitucional. Qualquer gasto que nós produzirmos, ou qualquer coisa que nós
introduzirmos como legislador para gasto do Executivo, ela se torna inconstitucional. Nós não conseguimos fazer nenhum banheiro público na Rua da Feira. Pra você ter uma ideia, é inconstitucional. Então a gente espera, eu acho que, do Poder Executivo, que encaminhe essa casa e a gente discuta, né, um plano que satisfaça e que se beneficie e que também, né, entenda os limites orçamentários da própria Prefeitura. Né? Eu acho que todo mundo quer um valor, um salário que seja pelo menos equiparado com o nível, né, estadual, mas, né, depende da formação, né, da elaboração da administração, que seria o poder, né, do Dr. Márcio Pampuri e a sua equipe, a administração, para se colocar aqui dentro dessa casa de lei. Eu não sei se o Écio quer fazer alguma ressalva sobre isso, por favor. De colocar a minha visão pessoal e fazer o seguinte argumento. Foi dito pela secretária que foram consumidos 48% dos recursos financeiros daquilo que foi arrecadado. Eu não estou falando da abstração que está no orçamento. O orçamento é uma peça, ela é abstrata. Só se realiza quando se recolhe os recursos, se compõe aquilo que se pretendia arrecadar, foi arrecadado. É sobre esse número que se gastou 48% até então. Essa peça orçamentária, ela... Então vai a primeira pergunta técnica para subsidiar a nossa vontade. O orçamento que está valendo de 175 vai conseguir captar os recursos suficientes para chegar nos 175? A resposta é sim ou não, ou até agora nós temos uma previsão de que isso vai ser atingido ou não. E aí a pergunta para a secretária para eu continuar meu raciocínio. A previsão é que a gente atinja os 175 milhões, apertadamente. Com bastante segurança? Não, sem muita segurança. Tá, com uma margem de erro? Uma margem de erro. Tá, você chega a 170 e quantos? Eu estimo que entre 173 a 176 milhões. Tá, então vamos trabalhar com 170. 48% sobre 170 está sendo gasto com folha. Ou um pouquinho mais, ou vai chegar lá no final e vai gastar. Então, nós estamos vendo que o orçamento vai chegar por ali. Então, quando nós falamos que foi consumido 48% de recursos captados com folha, significa, e a nossa previsão orçamentária cresce, aí é peça de ficção, cresce 6% sobre isso, significa que nós temos uma margem para folha. Depende como se pretende utilizar essa margem. Ela pode ser utilizada com um reajuste para o funcionalismo objetivamente, tantos por cento. Ela pode ser gasta com um plano de cargo e salário que caiba dentro desses recursos. Por que o orçamento, que é peça de ficção, coloca 51%? Porque a lei de responsabilidade fiscal diz o seguinte: com 51% o sinal está em alerta, você pode gastar até 54%. E aí, quando a gente fala isso, envolve Câmara, envolve todos os órgãos que fazem parte desse orçamento. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que se está certo a possibilidade de se crescer o orçamento em 6%, e ele foi uma visão bastante otimista, porque a composição do nosso orçamento, secretária, tem os recursos já carimbados, né, nessa. Eu estou falando de Fundeb, eu estou falando de uma série de recursos, Fundo Nacional de Saúde, tem tudo ali, aquilo ali, toda aquela sominha lá vai chegar no valor. Então, a margem de erro desses 186 milhões, também eu acho que fica lá, só se der uma grande catástrofe. É nesse sentido que é possível a gente ter uma expectativa de 48 para 51, faltam 3. Nesses 175 milhões. Para 186 nós temos mais 10 milhões, 11 milhões, que podemos pegar mais metade disso. E talvez mais 3, mais 4, mais 5%. Eu queria que a gente tivesse não fôssemos livianos e cumpríssemos com a lei, que não cabe aqui, vereador, aí Vossa Excelência me desculpem, mas eu tenho que colocar essa situação.
O momento em que o vereador e a Câmara têm para fazer a interferência na proposta orçamentária, a proposta do que vai acontecer com o recurso público, é esse e só esse. Foi ontem do PPA e foi antes de ontem da LDO. Nosso momento é agora. Não há que se discutir constitucionalidade ou não de interferências nessa LOA pela Câmara Legislativa, desde que tenha o apoio da maioria dos vereadores, porque nós estamos dizendo de um projeto de lei que precisa de maioria. Então, o que eu estou dizendo é legítimo e é correto e é pertinente. Representantes da população eleitos, neste momento, têm a obrigação de fazer as interferências no orçamento. Não cabe aqui dizer que o Executivo é quem conhece tecnicamente. Nós vamos nos subsidiar de informações técnicas, acabei de fazer, perguntei para a secretária, se ela chega nos 175 milhões. Otimistamente vamos chegar. Então, é possível a gente gastar 48, não é? Nós podemos gastar um pouco mais. Nós podemos ter uma perspectiva, assim, de reajuste. Acho, acredito, vou aprofundar nesse sentido. É para isso que serve a audiência pública e é para isso que nós fomos eleitos. Outros momentos. Aí também não estou fazendo, obrigado, mas não estou... eu só quero deixar claro, porque não é uma posição assim, não, há inconstitucionalidade. Não há inconstitucionalidade. Há teto de mexer no orçamento. Nós temos que ver quanto que a gente pode interferir. Ninguém vai ser louco de tirar os recursos da educação e da saúde e colocar para tomar conta da bicicleta lá na rua. Ninguém tem que ter bom senso também, né? Então, é nesse sentido que eu estou dizendo. Não é problema de constitucionalidade. Pelo contrário, é obrigação. E nós só interferimos na vida da cidade nesses 3 momentos. Tá? Ou no plano diretor, ou em questões que são relevantes. O restante a gente fica fazendo o calendário da semana da dor de barriga do fulano de tal. Nós ficamos falando para fazer aquilo e aquilo outro. Não. Aqui nós temos que exercer o direito de mandato que obtivemos através do voto popular. Eu queria deixar aqui bem claro. Entusiasmei e terminou com o discurso. Aqui, né, até pelas palavras do vereador Écio, e são palavras assim, muito sábias, e eu queria assim, em primeiro lugar, não me entenda como, né, não sei se o Écio me entendeu errado, né, na condição de inconstitucionalidade, mas nós tentamos fazer um plano de cargos e carreiras. Ele foi feito o ano passado e, na verdade, ela trouxe sim problemas técnicos que foram relacionados e foram diagnosticadas pela administração do Dr. Márcio, e ela daria, né, um impacto importante na folha, né, secretária? Por isso que até foi revogado esse plano. Então, foi um plano que partiu realmente do quê? Da vontade que a gente teve. Nós fizemos audiência, aqui estava até o presidente Eduardo, né? Ele fizemos audiência, conversamos, constituímos, sim, né, uma verdadeira, né, moção de tentativa, e nisso a gente tentou fazer o viés, fazer da Câmara Legislativa para o Executivo. E você pode ver que não deu certo. Porque se tivesse dado certo, esse plano, com certeza, ele estaria sendo executado. Não foi. Então, é essa condição de inconstitucionalidade que foi referida. Talvez até isso daí que o Écio, né, o vereador Écio, e presidente, com as suas palavras, tentou se colocar numa posição de que nós podemos fazer. Não, nós temos que tomar cuidado. Porque se vocês que, né, fazem como nós, aqui, como representante de vocês, tentamos fazer um plano de cargo de carreira e tenta jogar goela abaixo do Executivo, com certeza vai ser mais um fracasso. Então, eu acho que é o posicionamento de que primeiro a gente tem que respeitar, né, quem está realmente na responsabilidade orçamentária. Nosso sistema orçamentário, eles são baseados com 3 leis. Eles são 3 projetos. É um projeto chamado de Plano Plurianual, que é o PPA, um segundo que chama-se Lei das Diretrizes Orçamentárias, que ela passa por essa casa e de projeto vira lei, e agora essa última que chama-se Lei Orçamentária Anual, que também passa a ser um projeto
Ele entra nessa casa e vai ser transformada em lei. O que significa? Significa que o prefeito, o executivo, ele está pedindo autorização para poder gastar. É essa que é a verdade. Então, tudo que foi colocado aqui, ele está pedindo, falou assim, olha, eu vou gastar com isso, vocês deixam? É aí que entra a condição do vereador. Eu acho que o Francisco quer fazer uma pergunta. Francisco, só para terminar. Oi? Pois não. Eu vou abrir um pouquinho, Écio, né? Só para a gente ficar mais... eu queria esclarecer que, tomando por base, e já tendo esse conhecimento que a secretária tem, o sindicato promoveu também, junto aos funcionários, reuniões, e colhemos o desejo deles com relação ao aumento. Então, o que veio com isso? O plano que vocês tiveram em mãos, nós mandamos para vocês, e o plano que hoje faz parte da prefeitura, que está nas mãos da senhora da prefeitura, para que eles estudem e aprovem. E estamos continuando com eles nessa perspectiva desse plano funcionar. Então, com isso, o sindicato novamente se coloca à disposição de vocês para o que precisar, e ao mesmo tempo contamos com vocês com relação da mesma forma de forma contrária. Obrigado, Francisco. A secretária quer explanar alguma coisa? Secretária, acho que não foi feita nenhuma pergunta, né? Eu vou chamar a terceira pessoa. Eu queria que se pronunciasse no microfone da Câmara, no microfone central, um cidadão, né? Emerson Bandeira, por favor. Direcionar aqui para a secretária, acho melhor. Não me vejo de fora para as pessoas, né? Bom, boa noite. Quero cumprimentar o presidente pela brilhante sessão. Eu acho que a democracia é isso. Cumprimentar os 9 vereadores, a secretária que fez aí uma bela apresentação da vontade e o desejo do executivo, mas precisamos também analisar que quando vontade e desejo de uma pessoa não compartilha com a vontade de uma maioria. Eu tenho vários amigos que são eleitores aqui da cidade de Mariporã, e para quem não me conhece, eu sou assessor da presidência da FETAM. A FETAM é uma federação dos servidores do estado de São Paulo, né, da qual esse sindicato é filiado, né? Fala mais próximo. Excelência, eu fico muito contente quando essa casa, juntamente com o presidente da casa e toda a assessoria técnica, se preocupa em detalhar esse orçamento. E aí números não mentem. Pessoas podem até faltar com a verdade. Mas eu queria só dar uma contribuição aqui, que a federação, através da sua presidência, que reporta aqui hoje a todos vocês, está à disposição para dialogar e construir um projeto. Não é para 2014. Nós estamos falando da vida das pessoas, que é mais importante do que esse orçamento. Não há dinheiro que pague a vida das pessoas. E aí eu vi comentários aqui, excelência, que, assim, os prefeitos anteriores nunca expressaram captação de recurso. Puxa, eu vou dar uma dica. O problema de segurança pública na cidade. Convênio que faz com o governo do estado para pagar Prolabore e para PM. É tirar dinheiro do orçamento público aprovado por esta casa, ou que já houve iniciativa desse tipo, para beneficiar os servidores públicos do estado, que também merecem. Eles merecem. Agora, as cidades, elas estão sendo sufocadas por convênios, que obrigações são colocadas através de acordos políticos. E aí essa casa, às vezes, como outras cidades fazem isso, estão sendo sufocadas no orçamento, através de convênio com o governo do estado, que estão sufocando na área da saúde, da segurança. Mas aí, dentro desse análise, os números que foram apresentados, eu vou pesquisar, que eu gosto de falar com dados na mão. Mas, rapidamente, numa conta de 160 milhões de reais, concretamente no caixa, 2014. Se nós tirarmos e aprovarmos aqui, junto com a população, servidores, num grande consenso, 1% ou 2% ou 3% dentro de uma prudência, e a margem prudencial,
para a valorização do servidor constado em lei, que esta casa vota, e faz jus à palavra do vereador, todos vocês também podem falar a mesma coisa. Eu digo isso porque aconteceu numa cidade daqui da região metropolitana, uma certa cidade estava com um problema de segurança nos parques e tal, e não tinha guarda municipal. Então o orçamento estava ali em torno também de 180 milhões, e nós criamos ali um grupo de trabalho junto com os consegues, etc., tiramos 1% do orçamento para investir no servidor na área de segurança urbana, né? Deu certo. Então, Excelência, vamos aí pensar junto. A federação, o sindicato tem uma nova postura de dialogar, né? A questão do plano de carreira é lei. Se não está na lei, não tem como avançar no plano de carreira. Eu acho, se nós pegarmos 1% do orçamento global aprovado, ser destinado para valorização de servidor, matematicamente, e aí as pessoas técnicas dessa casa, junto com a secretaria, e aí pode contar com o sindicato, né, a federação, sentaremos junto dentro do prazo estabelecido por a vossa comissão, que a Vossa Excelência preside, e aí construiremos conjunto, e conversaremos com o prefeito, porque os prefeitos erraram anteriormente. Talvez a secretária foi brilhante, eu não estou aqui para falar do passado, porque é o primeiro ano que ela está no exercício, então o orçamento que ela vai executar, vai dirigir, vai ser o ano que vem. Então não adianta a gente chegar aqui e fazer um barulho, falar que é isso e aquilo. Vamos sentar, vamos construir. Tem como a cidade crescer economicamente, zelando da segurança. Ninguém quer estar numa cidade insegura. Então, se não tem investimento nessa cidade, se os comerciantes estão pagando para policiais militares fazerem bico, é irresponsabilidade do prefeito. E aí vai uma crítica às administrações anteriores. Se tem aí precatórios para pagar, é porque tem uma má gestão do serviço público. E aí vocês podem até ponderar, mas quem está do outro lado está vendo isso. Então, secretária, eu fico assim admirado de os números ser colocados, e fica essa contribuição. Mas estamos de olho, e a partir de agora colocamos à disposição para construir aí esse caminho. Não importa se o vereador que está aqui é do PSDB, do DEM, não estamos discutindo partidarização do aumento da folha ou de proposta para valorizar o servidor. Acho que agora aqui é a vida. Imagina um servidor público dessa cidade ganhando R$900 e às vezes falta o leite dentro de casa, enquanto outros estão comendo gordura. Então, eu acho que a secretária ela mostrou um caminho de equacionar algumas contas, de buscar o consenso. E aí, gente, o atual prefeito, ele apresentou uma vontade de excelência. Só que a execução e quem vota, quem tem o poder da caneta hoje, e daqui os 10 dias, são Vossa Excelência. Então vamos pensar no leite dessas crianças, que serão os futuros vereadores de amanhã, né? E eu quero deixar o seguinte, olha, prefeito passa, servidor fica. Como Vossa Excelência são servidores, pense muito bem, vão passar vários prefeitos, faço votos que todos vocês continuem nessa casa, cuidando do povo, zelando do povo, e fica essa sugestão. Pelo menos 1% para destinar à valorização do servidor. Agora, a nomenclatura, a redação, podemos construir junto. Nós temos um advogado da federação, o Dr. Lúcio é do sindicato. Eu acho que o caminho está aberto, como foi colocado aqui, para nós pensarmos os próximos 4 anos. Todo mundo vai estar aí dentro de um equilíbrio das discussões e sem partidarizar as coisas. Eu acho que agora a vida do ser humano está colocada aqui nessa LDO. Muito obrigado, uma boa noite. Obrigado, Emerson. Eu queria que, né, até aproveitando as palavras do Emerson Bandeira, que já foi repetido pelo vereador e presidente da Câmara, Écio Minozzi Júnior, que nós temos a partir de hoje, amanhã, 10 dias para nós fazermos emendas. Eu acho que se todas as pessoas, né, que talvez estejam nos assistindo pela internet e que estejam a par do programa, da LOA, que está, né, colocado na internet, né, e já está disponível a todos vocês, né, possa sim chegar até o vereador, né, ou então até a essa presidência, mas eu acho que assim, os vereadores também são responsáveis, levem as suas informações para a gente colocar em propostas junto com a secretária, que representa aqui a administração pública. Né? Pois não, secretária. Deixa eu fazer uma observação em relação ao que o Emerson colocou.
existem já, né, no orçamento, ações de valorização para o servidor. Talvez não no valor em que esteja sendo colocado de 1%, mas o programa e as ações existem, tudo bem? As conversas, né, que também foi colocado, a gente precisa sentar, conversar, debater, democracia, isso tem sido feito junto ao sindicato, tá? Nós temos feito reuniões frequentes para tratar de assuntos relacionados ao servidor. Essa semana mesmo, dia 19, a gente teve uma lá na prefeitura. Então, os debates estão acontecendo, tudo bem? Só para fazer a observação, tá? É bom deixar registrado. Oécio? Eu queria só até deixar o Emerson mais tranquilo, no sentido de que a reforma administrativa, foi feita uma reforma administrativa, e nessa reforma administrativa foram diminuídas secretarias e constituída algumas coordenadorias. Uma delas, que é a novidade que esse governo trouxe, é a Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana. Na Secretaria de Segurança está lá definido a Guarda Municipal, que nos leva a entender que a atual gestão não está fazendo, não se propõe a fazer aquele convênio com a Polícia Militar de fazer o bico remunerado aqui na Prefeitura. Então, está lá determinado a Guarda Municipal. E quando eu fiz o comparativo entre as funções, quando a gente vê a segurança pública, o orçamento é de 2.419.000 e corresponde a um crescimento relativo ao orçamento anterior de 59%. A secretária fez a apresentação e na planilha, na ação 2090, a senhora tem na tela, que é exatamente nessa coordenadoria de segurança e mobilidade, que está lá a gestão da Guarda Municipal, definindo valores de remunerações, rubrica para vencimentos e vantagens, e está aí, é a planilha que está na Secretaria de Governo. E está disponível, mas está aí na tela, ela pode achar, é a ação 2090, que contempla essa questão da Guarda Municipal. Agora, a Guarda Municipal se propõe para o próximo exercício, que é esse orçamento. Só para te deixar nesse sentido. Tudo bem? Está lá, está isso. É uma parte do teu foco. Está na tela, a planilha. É uma parte. Eu entendi também. Eu fiz um comentário sobre, por exemplo, a falta de segurança que existiu, que ainda existe no estado inteiro, mas em específico aqui, é que esse olhar à vida é muito importante. E aí, quando você fala de captação de recursos, convênios, por exemplo, o Pronas tem 100 milhões de reais no Ministério da Justiça para todos os municípios apresentarem projeto. E aí a secretária, ela foi brilhante, falou, olha, eu não estou aqui para falar do passado, mas ela cai sobre ela as responsabilidades anteriores. Né? Deixa então só eu fazer um comentário, que talvez nem é da pasta, nem é do assunto, mas neste sentido, está se trabalhando. Às vezes as coisas não ficam abertas, todo mundo não fica sabendo, mas só um comparativo assim bem... Em 4 anos de gestão, os últimos 4 anos de gestão, foi feito 16 milhões e alguma coisa em infraestrutura, pavimentação. Hoje, já está assegurado ao município de Mairiporã, tá, apenas para o exercício seguinte, 18 milhões e mais 11 milhões do PAC em infraestrutura. Então, existe um trabalho de se buscar recursos. Nós estamos fazendo, e 8 milhões em emendas, que com a ajuda dos vereadores que têm ido buscar recurso também, olha, seguramente, a partir de 2014, Mairiporã vai mudar a cara. Precisa, né? Tá? Então é isso que eu posso dizer, não posso falar mais, não. Mas é o que a gente pode estar colocando, tá bom? Então, a contribuição e esse calor do debate, essa democracia é para isso. E a federação, ela tem um olhar nos municípios. Tem municípios, por exemplo, que realmente, Extrema, que foi citado aqui, tem uma população de 40... Isso. Paulínia, por exemplo, você pega a Paulínia, né? Agora, o problema não está na arrecadação, na quantidade de munícipes.
está no olhar dos gestores. Então, é uma questão de gestão. Quando eu olho para os próximos 20 anos de Mariporã, eu não posso olhar a mesma coisa. Então, eu tenho certeza, e vejo aqui pessoas lúcidas, pessoas brilhantes, que pensam na qualidade de vida também dos outros, do próximo, e principalmente de quem faz o máximo, né, para a cidade crescer e vive com o mínimo de condições de trabalho. Sem contar, gente, questão de assédio moral, perseguição, vou te trocar, essas coisas. Essas pessoas que pensam pequeno, eles vão morrer logo, logo. E aí nós temos que deixar os filhos, os netos, cuidar da cidade. Então nós queremos uma cidade e vocês podem explorar o turismo aqui na cidade. Agora, isso é algo que está contemplado, inclusive o plano, o PPA, que acho que foi já aprovado por essa casa, e esse orçamento ele reflete totalmente o plano plurianual. Que também está disponível na internet. Viu? Ele é um plano ousado. Tá? Se você analisar, você só traz crescimento para uma cidade, você não melhora a arrecadação se você não trouxer crescimento para uma cidade. Tá? Então ele trata de agricultura, ele trata de produtores de água, de meio ambiente, ele fala um pouquinho de cada coisa. E se você fizer uma análise e conseguir entender isso, o objetivo é justamente esse, é desenvolver a cidade. Fala de turismo, é desenvolver a cidade para que a arrecadação melhore e a gente possa dar condições melhores para vocês. Então, assim, em um ano, mas já se passou um ano, a gente não conseguiu fazer muita coisa realmente. A gente está executando um orçamento que não foi nós que projetamos. Exatamente. Então, as ânsias, os objetivos, as metas e os interesses, eles são muito bons. E a gente vai trabalhar para que a gente consiga realizar tudo aquilo que a gente planejou. Né? Este plano, ele tem planejamento. E é isso que uma cidade precisa, planejamento. Então, eu acho que as ânsias são muitas, porque é uma cidade que precisa crescer. Ela está defasada em muitos anos e a gente sabe disso. Então, eu penso e acredito que a partir de 2014 vocês vão começar a ver as mudanças. Bom, acredito, né? E quero agradecer mais uma vez pela oportunidade. A federação estará, de hoje em diante, ajudando o sindicato e essa casa aqui a construir um orçamento que deslumbre aí e possa, né, criar na cidade um ambiente de paz, né, um ambiente onde todos possam vender, comprar. Eu só citei a questão também da guarda, porque isso é um reflexo em várias 236 cidades que eu acompanho. Isso é um reflexo. Os comerciantes, eles estão querendo vender, estão querendo estar mais próximo da população. E quem faz a economia da cidade crescer também é o servidor público quando vai no comércio do lado. E se ele tem um salário achatado, ou seja, o desenvolvimento não passa pela cidade, ele prefere comprar fora. Hoje, as lojas, por exemplo, na internet, as maiores vendas são na internet, e são produtos baratos. Onde estão essas lojas? Estão no interior de São Paulo, estão fora do estado de São Paulo, e a economia não pulsa no município. Então, discutir um orçamento como esse, que está bem explicado, está colocado, mas com um olhar para o desenvolvimento local, né, a partir da máquina que você tem de servidores, nós estamos falando de 10 mil pessoas dentro de uma contagem 3 por 1, ou 1 por 4, mais ou menos, 10 mil pessoas, você tem aí uma economia pulsante no município. E quem é economista, mais ou menos, vai captar o que eu estou querendo dizer. Então, os municípios estão sofrendo um problema chamado falta de segurança, porque o Estado tem uma redução que não consegue mais ampliar o efetivo da Polícia Militar e Civil. A bola da vez hoje é a Guarda Municipal. Então, essa Guarda Municipal próxima da população, com policiamento preventivo, com dinheiro do Pronas, que é do governo federal, e não importa se é a Dilma que está lá, ela tem que executar. Se fosse o Fernando Henrique, se fosse o Serra, enfim, quem fosse o presidente, os municípios têm obrigação, e aí não é vocês, mas quem está na gestão, tem obrigação. As gestões anteriores que nós temos acompanhado, não fez essas execuções como deveria. Mas agora está na mão de vocês, nós estamos aqui para contribuir com a democracia, com essa casa, e eu acredito que vai pulsar.
Porque quando você vê números, discurso você dispensa, porque como você trabalha tecnicamente, você tem um discurso afinado para poder levar à aprovação. E nós queremos que seja uma lei aprovada, que olhe com carinho para o servidor, porque o servidor também é uma vida nessa cidade. Muito obrigado. Obrigado, Emerson. Secretário, acho que tem a última pessoa. Eu queria chamar João Cardoso. João Cardoso, por favor. O microfone central está à sua disposição para pergunta para a secretária. E para os vereadores, se quiserem. Boa noite a todos e a todas. Bem representada. Eu sou João Cardoso, sou presidente do Partido dos Trabalhadores de Mariporã e diretor do Sindicato dos Bancários de Guarulhos e região, tendo Mariporã como cidade da nossa base sindical. Tá? Então, e gostaria também de falar em nome ou ao nome dos servidores públicos municipais de Mariporã, nossos co-irmãos aqui de luta. Tá? A princípio, eu gostaria de fazer uma pergunta, diferentemente dos gastos, né? Mas falando da receita. Eu tenho uma dúvida aqui com relação, está na página 24, que é sobre receitas de capital que vem do Ministério do Desenvolvimento Social, o programa Bolsa Família. Né? Aqui está previsão para 2014, R$49 mil. Então, fica realmente essa dúvida de saber a que se refere esse valor, né? Uma vez que Mariporã tem cerca de 5 mil famílias que recebem o Bolsa Família e mais ou menos 12 mil beneficiários aí, que dá mais ou menos R$840 mil por mês, né? Próximo de 23 milhões ao ano, segundo o Transparência Brasil, segundo o site do governo federal. Tá, essa é uma dúvida. Posso responder já? Para eu não me perder, não, senão você vai perguntar uma outra, eu vou me perder. Só respondendo então, este recurso que a gente assegura aqui no orçamento não é o que as pessoas recebem, tá? As pessoas recebem direto do governo federal. Isso daqui é um recurso que vem para custear algo do programa. Então, para você cadastrar essas pessoas, você precisa ter equipamento, computador de boa qualidade, impressora. Esse recurso vem para os municípios se estruturarem neste sentido. Mas todo o recurso que é pago a título de Bolsa Família é pago direto pelo governo federal. Correto. Mais ou menos imaginava, mas aproveitando, né, o ensejo, dizer também que o LOA parece, né, bastante complexo e bastante distante da grande maioria da população. Né? Daí talvez a gente veja o desinteresse das pessoas ou a falta, né, de oportunidade, até de entendimento e de poder participar realmente mais vezes e com mais qualidade. Então, talvez se tivéssemos mais descentralizado esse processo, né, feito mais audiências públicas, feito outros processos que antecedessem, inclusive, este momento, né, com a distribuição dessas discussões nos bairros, nas entidades, nas igrejas, nas associações, enfim. Né, seria disseminar essa prática da cidadania seria talvez mais fácil e talvez ajudasse também se tivesse de uma forma mais explícita, né, porque parece muito assim, um plano feito por obrigação, pro forma, né? Então tem despesas, tem receitas simbólicas de R$100, R$500, R$1.000, fica difícil realmente ter que explicar isso tudo para as pessoas, né? Com relação, só concluindo aqui então a minha fala, gostaria de falar um pouco sobre a questão dos servidores públicos com relação ao plano de cargo. Né? Dos atuais 13 vereadores, 9 estiveram na gestão passada. E esses 9 vereadores aprovaram o plano de cargo, né, na gestão passada. Aprovaram, o prefeito vetou, voltou para a Câmara e a Câmara derrubou o veto. Né? Portanto, a Câmara estava segura, esses vereadores estavam seguros, né, da constitucionalidade, inclusive, desse plano de cargo. Com certeza esse plano iria melhorar, ia começar a melhorar a vida dos trabalhadores. Então, fica essa dúvida. O que de fato mudou
o que tornou esse plano inconstitucional a ponto de entrar um novo prefeito e, às pressas, muito rapidamente, na primeira sessão do ano, o plano ser revogado, ser dado um abono irrisório, né, para os trabalhadores e ficar essa coisa suspensa no ar de saber quando virá um novo plano. Então, é importante ter posicionamento, né? Se naquela ocasião os senhores vereadores entendiam que o plano era possível, factível e constitucional, o que mudou com a mudança do novo governo? Eu gostaria só isso. É uma boa pergunta, João Cardoso. Né? Posso fazer um comentário só para subsidiar? Não, é só um comentário só para subsidiar. É legítimo utilizar o microfone e falar a respeito. Nós estamos debatendo a LOA. O comentário pode ser ou não pertinente, podemos discutir esse assunto. Mas nós estamos discutindo a LOA. A questão não está colocada com objetividade do que pertence à audiência pública. E quanto à discussão melhor do orçamento, está disponibilizado. Pode ser até uma ação partidária. Pegar o partido e fazer com que as pessoas discutam esse orçamento nas suas bases. É uma oportunidade, João Cardoso. João, eu ia me pronunciar dessa forma mesmo, que aqui o que nós estamos discutindo é LOA, nós estamos saindo um pouquinho do assunto, né, e que é até um assunto até polêmico, e o João Cardoso, eu acho que tem muitas dúvidas, com certeza, inclusive os novos vereadores estavam aqui mesmo, e foi só uma questão, né, João, né, não vou entrar em detalhes, mas a gente pode conversar até junto, né, com os vereadores que estão aqui. Foi até uma questão até de lei de responsabilidade fiscal, em que existia até ultrapassava até o limite daquilo que a gente chama de orçamento, né, os 54%. E isso daí, ele trouxe sim, né, uma condição que foi colocada numa pressão política, né, na condição de se trazer isso para o executivo, e o executivo aprovar, e depois aí descobrir alguns erros técnicos, administrativos, que estão mais assim em áreas mais de especialistas a nível de administração pública, e que foi denotada isso daí. Foi por isso que o Dr. Márcio se colocou numa posição de que era inconcebível, né, o orçamento que ele tinha para poder fazer o reajuste. E, no entanto, ele colocou, né, como uma gratificação, que foi aqueles R$200, e se propôs, junto com a Câmara, junto com o Poder Legislativo, se programar um plano de cargos e carreiras. É o que nós estamos, né, até discutindo, que agora faz parte da LOA. Aí nós entramos agora de um lado político, nós estamos entrando no lado daquilo que é realmente essa audiência, ela tem em comum, ou seja, discutir um plano de cargos e carreira, que é o que nós estamos fazendo. Então, saindo de um lado que desviou um pouquinho, entrando do lado que realmente já está enquadrado a LOA. Então, é mais ou menos isso. Outros pormenores a gente pode discutir em outra hora, né? Até junto com os vereadores também que estavam presentes, e é uma dúvida até relacionada. O vereador agora de falar, porque o senhor foi citado como o senhor é vereador aqui, eu também. Então eu acho que cabe uma explicação, porque senão fica assim no vazio, como se nós tivéssemos votado uma coisa que nós tínhamos uma opinião e mudamos de opinião. Sim, mas assim, rapidamente, João, eu vou explicar para você o que aconteceu. Foi nos proposto um plano, aqui a Câmara trabalhou em cima do plano, modificou o plano em favor dos funcionários, quem do sindicato sabe disso. Então, nós melhoramos muito o plano, e só que quando você faz um aumento de gasto no serviço público, você tem que trazer o impacto financeiro que você vai causar no orçamento daquele ano e nos outros próximos 2 anos. Quando nós aprovamos, nos foram dados errados. O impacto financeiro do ano seguinte estava calculado como apenas 10 meses. 10 meses, como se um ano tivesse 10 meses. Como o plano foi nos mandado em março, janeiro, fevereiro, a partir de março, eles calcularam de março até o fim do ano o impacto financeiro, e para os próximos 2 anos foram também calculados em 10 meses. Então, simplesmente, a gente tinha um valor que não era real. O plano, ele tinha um gasto muito maior
para o serviço público do que estava no impacto financeiro que nos apresentava. Então, ele se tornou inviável, não tinha como viabilizar aquele plano por conta de que as contas estavam erradas, questão de números. Isso foi provado. A secretária foi uma das pessoas que identificou isso e pode explicar melhor. Não é assunto aqui, mas é bom que isso fique claro, para que não pense que nós, vereadores que estávamos aqui, entrou um governo novo, nós mudamos de opinião. Nós não mudamos de opinião. Simplesmente, se nós mantivéssemos aquele plano, nós inviabilizaríamos a gestão pública deste ano. E a gente não é irresponsável de chegar a fazer uma coisa dessa. A gente também tem que agir aqui com bom senso, o que é melhor para a população. Se nós aprovássemos aquele plano, hoje não teria dinheiro para pagar a funcionário. Exatamente. Então, posso só um comentário? Senhor presidente, só um... João, mas quando você usou o número 9, Marcos do Táxi não estava contido nesses 9, porque eu tenho 2 mandatos, constando 2 mandatos, porém eu entrei depois desse plano. Então, se o número que você está falando é 9, conta Marcos do Táxi? Não, Marcos do Táxi não estava presente. Então, o que o vereador Oswaldo falou é isso mesmo que aconteceu. Quando nós tivemos acesso ao plano na transição de governo, nós constatamos a falha, existiu uma falha no cálculo do impacto financeiro, foi procurado o prefeito à época, foi colocado a ele essa falha e foi pedido para que ele não colocasse a lei em prática. A equipe dele reconheceu que havia erro, porém ele se negou a vetar essa lei, não sei se era veto na época, não sei o termo, para não publicar isso, ela precisava de publicação, é isso mesmo. E ele se recusou. Então, assim que o prefeito assumiu dessa nova gestão, a primeira ação que foi feita foi encaminhar assim ao Legislativo uma planilha com o cálculo correto. Porque realmente o cálculo que foi feito pegou-se uma projeção de 10 meses por ano. Não existe 10 pagamentos de salário, você paga 13 e mais férias. Então o valor ele estava totalmente fora. E no segundo ano, no primeiro ano a gente já atingiria o limite prudencial, no segundo ano a gente estouraria a folha. Então foi realmente uma coisa técnica, não foi porque o prefeito não quis o plano, nada disso. Foi técnico, tudo bem? Queria pedir a palavra. E uma outra coisa, João, é o seguinte, que mesmo se os vereadores, eu sou funcionário público, o doutor Oswaldo é funcionário público, se nós até se colocasse na posição de que iria beneficiar o funcionário público, não só as pessoas que são meus colegas, são as pessoas que trabalham, iria beneficiar a gente. E no caso, se você colocasse isso na posição de que se teimasse, vamos seguir, todos os vereadores aprovou, vamos continuar aprovando, com certeza nós estávamos entrando na condição de inconstitucionalidade. E aí sim, ela viria de uma forma totalmente deturpada. Então, foi um erro. E esse erro foi decorrente do processo de administrativo. Também não tinham como saber, porque são dados que o Executivo fornece. Então, a Câmara, à época, confiou nas planilhas que o Executivo forneceu. Foi isso que aconteceu. Tá? Não foi má fé, não foi querer prejudicar ninguém, foi realmente uma coisa técnica. Tanto que existe compromisso de nós estarmos revendo o plano, coisa que já está acontecendo, e nós vamos aprovar um novo plano de cargos. Para reafirmar meu posicionamento, eu fiz a fala até antes do presidente para deixar claro que o assunto não é pertinente a essa audiência, mas o assunto precisa ser esgotado. Então, só para que ficou faltando ser colocado pelo Oswaldo, pelos vereadores, foi o seguinte: tivemos audiências públicas desse plano. Os vereadores que aqui estavam participaram das audiências, em conjunto com os servidores. Isso precisa ficar registrado, que aqueles 9 vereadores que repetiram aqui, eles participaram desse processo, e eram 10 vereadores naquele momento. E eles discutiram, debateram
ouviram as demandas do funcionalismo, participaram de uma maneira intensa para fazer com que aquele plano fosse um plano que atendesse a expectativa do funcionalismo. Algumas questões foram contempladas, outras não, mas houve uma ampla participação e debate. E quando o plano chegou na casa, houve audiências públicas, nós tivemos audiências públicas e nós conseguimos, da nossa ótica, melhorar bastante aquele plano, com a habilidade de não aumentar despesas, porque ele tem um teto, como nós estamos dizendo, 51%, blá, blá, blá. Então, tudo isso foi feito para ficar justo, né? Porque a forma como foi colocado o assunto, fora do contexto, fora do objeto dessa audiência pública, precisa ser esclarecido. Foi feito tudo isso, e houve esse equívoco do Executivo que, no momento, não houve percepção, porque se tivesse, teria. E, aliás, exigimos o tempo todo justificativas. O vereador David, que não está aqui presente, mas falo porque é verdade e temos que ser justos, ele brigou o tempo todo para ter planilhas explicativas e pedindo informações, e os vereadores apoiando. Tivemos um debate enorme e aprovamos aquele plano da melhor maneira possível. Então, quando se coloca ao contraditório... Vou permitir uma réplica? Sim, claro, só deixa eu concluir, você pode usar da maneira como você achar adequado. Quando a gente fala que 8 vereadores aqui estão e voltaram atrás, o porquê que mudou, acho que as explicações estão dadas. Pois não, João, fique à vontade. Então, eu quero agradecer a explicação de vocês, mas quero deixar bem claro que, na minha opinião, isso não é fora de contexto. Tanto não é que vocês passaram o tempo todo debatendo esse assunto, né? Então, até que ele se esgote, espero que se esgote realmente. E com relação ao que o Executivo, na época, passou de informações, então nós estamos dando um atestado de idoneidade ao Executivo anterior, porque se o Executivo vetou justamente por esses problemas, então, como é que fica essa questão? Se o Executivo vetou, então o Executivo não estava omitindo naquele momento as informações sobre a impossibilidade, a inconstitucionalidade ou a ultrapassagem do limite permitido por lei. Muitas vezes, João, a gente trabalha com orçamento, com receitas que são uma previsão, não é? Talvez, né, a gente tenha previsões que essas previsões não sejam atingidas, que nem possa acontecer com essa administração. A gente possa querer ter lá 180 milhões, vem 160 milhões, pronto, já tem o déficit de 20 milhões. Com certeza isso aí já vai prejudicar uma série de ações políticas que não vão ser contempladas. Bom, algum vereador quer fazer alguma pergunta? Tem mais alguém? Não. Então, vamos encerrar, né? Nada mais havendo a ser tratada, dou por encerrada a presente audiência pública e uma boa noite a todos vocês. Muito obrigado. Agradecendo a secretária. Secretária, obrigado, viu? De nada.